Palavra do Senhor, amada igreja, que está no livro de Eclesiastes, capítulo 3, o qual diz assim: tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Amém? Louvado seja o Senhor. Curve a tua fronte, em nome de Jesus. Pai, debaixo da tua presença de autoridade, de poder, Pai, nós estamos aqui nesta noite para te glorificar e para te exaltar. Nós estamos aqui nesta noite para receber a instrução da tua palavra, Senhor. Nós queremos aprender de ti nesta noite. Nós queremos mais da tua graça, nós queremos mais da tua unção, mais do teu poder sobre a nossa vida. Por isso, Pai, ministra sobre nós, enquanto estamos aqui, Senhor, adorando e exaltando, e enquanto esse teu servo estiver falando da tua palavra, Senhor, cumpra-se a tua vontade para curar, para libertar, para abençoar almas, vidas nessa noite, para que teu nome seja glorificado. Ah, meu Senhor, Tu és o Senhor que salva as almas, e por isso nesta noite, que o poder de tua palavra, ela possa cumprir o objetivo para o qual ela está sendo enviada, e o teu nome ser glorificado, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Jesus. Você pode aplaudir o Senhor, igreja. Aleluia. Deus é digno. Glória seja ao Senhor. Amados irmãos em Cristo, aleluia, louvado seja Deus. É bem certo, amados, que nós estamos vivendo um tempo de muita ansiedade. Nós estamos vivendo um tempo, amados, e que nós estamos esperando que tudo se cumpra de uma forma muito rápida. Nós estamos querendo que as coisas aconteçam, talvez de uma forma instantânea, né? É verdade, amados, que nós muitas vezes queremos que as coisas aconteçam de uma forma automática, e a nossa maior dificuldade, amados, é lidar com o tempo de espera, é lidar com o momento de aguardar chegar a bênção de Deus, o tempo da promessa, o tempo da vitória, o tempo da bênção, o tempo da cura, o tempo da libertação, o tempo da salvação. É muito difícil para nós, porque nós estamos vivendo um tempo de muita ansiedade. Nós queremos que as coisas aconteçam de um dia para o outro. Essa é a nossa realidade, igreja, amém? Louvado seja o nome do Senhor. Agora, o mais importante é nós entender, amado, que é muitas vezes difícil para nós esperar aquele tempo até que se cumpra o propósito de Deus nas nossas vidas, amém? Nós estamos esperando, nós estamos, igreja, aleluia, aqui adorando, estamos aqui exaltando o nome do Senhor, e estamos ao mesmo tempo aguardando que se cumpra a promessa de Deus, o propósito de Deus, dentro do tempo determinado, que é do nosso próprio Deus, amém, igreja? Louvado seja Deus. Hoje, amados, como eu disse, nós estamos como aquele que coloca algo no micro-ondas, e precisa colocar lá um tempo de 1 minuto, né? Porque ele faz as coisas de uma forma rápida, né? A gente sabe disso, e nós queremos que aconteça de forma rápida, verdade, mas quando nós colocamos 1 minuto no micro-ondas, e a gente ainda fica assim, ó, anda rápido, ai, parece que não passa, parece que aquele minuto para nós é uma eternidade, não é, igreja? Você já se deparou assim? De colocar lá 2 minutinhos para esquentar alguma coisa, e parece que o negócio não anda, né? E a gente fica ansioso, parece que quer acelerar o tempo, que parece que vai mais rápido, não anda mais rápido, acelera aí, micro-ondas. Então muitas vezes nós também estamos assim diante de Deus, querendo que as coisas cheguem de forma instantânea, rápida, né? É verdade, nós vivemos assim, amém, queridos?
Louvado seja Deus. E nós sabemos, amados, que isso não é algo que faz parte só da nossa vida. Nós participar desse momento de espera, nós viver esse momento de aguardar, chegar a providência, o milagre, a promessa. Aguardar esse tempo, a gente sabe que não é propriamente só de nós, da nossa vida, da nossa atualidade. Porque nós conhecemos pela palavra de Deus, que homens de Deus passaram por situações desta natureza. Eles viveram momentos também, e homens de Deus que tinham uma chamada de Deus, homens que tinham um propósito específico, revelado pelo próprio Deus, eles ficaram sujeitos ao tempo. Essas pessoas que a Bíblia mostra, esses homens de Deus, tiveram que aguardar o tempo. Por quê? Porque as promessas não se cumpriram de forma imediata, porque elas estavam sujeitas ao tempo que era determinado por Deus. Amém, igreja? Tinha um tempo, mesmo estando debaixo de uma palavra de Deus, mesmo estando debaixo da revelação de Deus, mesmo estando debaixo, aleluia, de um propósito de Deus, eles tiveram que aguardar o tempo determinado por Deus. Amém? E eu quero abordar nesta noite 3 pontos. Eu quero falar de 3 passagens bíblicas que caracterizam esse tempo determinado por Deus. Apesar que há muitos outros pontos, há outras passagens, mas eu quero, aquilo que Deus colocou no meu coração, passar para a amada igreja nesta noite, ao nosso coração, 3 situações envolvendo homens de Deus, que passaram pelo teste do tempo. Amém? Louvado seja Deus. Primeiro, no tempo da promessa, o melhor é só confiar. Amém? Aleluia. Olha para este irmão que está do teu lado, diga para ele: no tempo da promessa, o melhor é só confiar. Amém? Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Amados, a Bíblia mostra a nós, em Gênesis no capítulo 12, que Abraão tinha 75 anos, quando Deus o tirou da sua terra, e lhe fez promessas. No versículo 2 de Gênesis 12, Deus disse assim a Abraão: de ti farei uma grande nação, abençoarei e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. Aleluia. Abraão tinha 75 anos, quando, aleluia, ele ouve a voz de Deus, a chamada de Deus, e Deus está dizendo para ele, dando uma palavra, uma promessa, dizendo a ele: eu vou lhe dar um filho, vai proceder de você uma grande nação. Mas entre o tempo da promessa e o seu cumprimento, se passaram 25 anos. Aleluia. Porque a Bíblia mostra que quando nasceu o filho da promessa, Isaque, Abraão era da idade de 100 anos. Aleluia. Amém, igreja? Glória a Jesus. Então veja, irmãos, que não é fácil lidar. Uma das coisas que é difícil, e é bem claro nós dizemos que não é fácil lidar com o tempo da espera, porque em 25 anos sucedeu muitas coisas no caminhar de Abraão, na jornada, quando ele saiu peregrino para a terra que o Senhor disse que lhe mostraria. E durante o tempo da sua peregrinação, da sua jornada, durante todo esse tempo, que envolveu um tempo de espera para que a promessa chegasse, aconteceram coisas nesse tempo.
E uma delas, aleluia, é que eles decidiram a fazer as coisas conforme a sua vontade. Se nós olharmos para a palavra do Senhor, eles vão resolver fazer as coisas da sua maneira, e isso não é bom. Olha para esse irmão que está do seu lado, diga para ele assim, ó: não ajude Deus a ser Deus. Não ajude Deus a ser Deus. Você está me entendendo, igreja, nessa noite? Amém? Porque quando queremos ajudar Deus, nós geramos problemas. Quando nós queremos dar uma forcinha para Deus, dar uma mãozinha para Deus, quando nós queremos dar um empurrãozinho, aonde Deus diz que não é para empurrar, aonde nós queremos fazer alguma coisa, onde Deus está dizendo que não é para fazer, ou melhor, Deus não deu a instrução, Deus não deu a direção, Ele não deu a revelação, e nós queremos fazer, vamos nos dar mal. As coisas não vão dar certo. A Bíblia mostra, em Gênesis capítulo 16, diz a palavra do Senhor, que decorridos 10 anos que eles habitavam em Canaã, no versículo 2, Sarai disse a Abrão: eis que o Senhor me tem impedido de dar a luz, toma pois a minha serva, porventura terei filhos dela. E ouviu Abrão a voz de Sarai, sua mulher. Olha, Sarai está dizendo: Abrão, a promessa que Deus deu, ela é para ti, é de você que vai proceder, você é o patriarca, você é o progenitor, então, ele não depende de mim, para gerar esse filho, para gerar essa nação. Toma minha serva, pega ela, tenha filhos com ela, porque eu, apesar de ser avançado em idade, ainda sou estéril. Propriamente ela está dizendo para Abrão, não com essas palavras, mas é o que ele está dizendo. Quando ela está dizendo para ele: toma a minha serva e terei filhos por ela. E a Bíblia diz que Abrão ouviu a voz de Sarai. Por um momento, Abrão se esquece de que ele ouviu a voz de Deus, e passa a dar ouvido à voz da sua esposa, da sua mulher. Amém, querido? Amados, independentemente de ser mulher, independentemente de ser o marido, de ser o filho, de ser o pai e etc., se você tem uma palavra de Deus a respeito da tua vida, permaneça com a palavra de Deus em sua vida, no seu coração, porque se a palavra que lhe foi dado é do Senhor, não ouça outra palavra a não ser a palavra de Deus. Falsos profetas podem se levantar para profetizar sobre a tua vida. Não aceite essa palavra, porque se você tem uma palavra de Deus, vai prevalecer a palavra de Deus. Se você tem uma promessa de Deus, vai prevalecer a promessa de Deus. Abraão para de ouvir a Deus, Deus falou com ele, mas Abraão para de ouvir a Deus e dá ouvido à voz da sua esposa. E aí ele vai, toma Agar, para ter filho com ela. A gente sabe bem o que aconteceu, né? A Bíblia mostra o desenrolar da história. Amém, querido? Louvado seja Deus. Quando Abraão gerou Ismael, ele dá início aos conflitos que permanecem até o dia de hoje.
A partir daquele momento, muda-se a história. Porque a promessa era de Abraão gerar o filho com a sua esposa. Mas a Bíblia vai mostrar que aquele filho, por ser descendência de Abraão, embora ele tenha se tornado inimigo, ele vai ser opositor de Isaque. Ele está debaixo da mesma promessa de prosperidade e de multiplicação que teve o filho de Abraão, Isaque. Ele também recebe uma palavra que haveria de ser próspero e haveria de se multiplicar também a sua descendência. Por quê? Porque era filho de Abraão. Trouxe problemas, gerou conflitos, e os conflitos permaneceram por gerações. O filho da promessa, Isaque, vai sofrer com esta situação. Então, nós não podemos ter pressa. Não tenha pressa. Amém? Não tenha pressa. A palavra de Deus, ela é fiel, ela é verdadeira. E se eu tenho uma palavra, se você tem uma palavra de Deus a respeito da sua vida, ela vai se cumprir na integralidade, porque Deus, Ele é fiel. A Bíblia diz a nós, em Hebreus capítulo 10, no versículo 23, numa linguagem de hoje, bem contemporânea, diz assim: guardemos firmemente a esperança da fé que professamos, pois podemos confiar que Deus cumprirá as suas promessas. Amém, igreja? Glória a Deus. Guardemos firmemente a esperança da fé que professamos. Então veja bem, querido, você pode repetir comigo nessa noite, amém? A promessa, diga assim: a promessa vai chegar no tempo exato de Deus, amém? Ou no exato tempo de Deus. A promessa vai chegar no exato tempo de Deus. Você pode aplaudir o nome de Jesus nessa noite, aleluia. Ele é digno, toda honra, toda glória seja dada a Ele, aleluia. A promessa vai se cumprir, amado, amém? Pastor, mas falaram a meu respeito. Não se preocupe. Pastor, mas levantou-se alguém dizendo que não vai acontecer. Fique em paz. Quem falou para você é maior do que todas essas palavras negativas. Se quem falou para você foi o Senhor Todo-Poderoso, Ramanda Sodecanta Lamachai, aleluia, a palavra dele vai se cumprir na tua vida, aleluia, amém? Nós precisamos guardar firme a confissão da nossa fé, querido, amém? Porque fiel é aquele que fez a promessa. Louvado seja o nome do Senhor. Segundo ponto, segunda característica desse homem de Deus, que passou pelo teste ou pela prova do tempo, a situação que envolve a vida de um homem de Deus, envolve nossas vidas também. No tempo da prova, não irão te ajudar. Olha para esse irmão que está do seu lado aí e fala para ele: no tempo da prova, não irão te ajudar. Pastor, meu Deus, é verdade, irmão. É certo que nós sabemos que nós vivemos debaixo de uma tão grande misericórdia do Senhor, queridos, que às vezes é muito difícil alguém passar uma certa necessidade, porque sempre tem uma mão amiga para estender, para abençoar. Pode ter certeza disso. Mas quando Deus quer provar de fato a nossa vida,
Quando Deus ele precisa trabalhar em nós, quando Deus ele precisa, aleluia, nos colocar ou nos sujeitar ao tempo de prova, não irão nos ajudar. Aquele tempo em que Deus, Ele mesmo, o Senhor, Ele vai fechar as portas, Ele vai fechar as mãos. Aquele tempo, irmão, aleluia, que Deus ele vai encerrar todos debaixo das suas mãos e dizendo: não põe a tua mão, não coloque a tua mão, porque é tempo da minha mão operar na sua vida. Então no tempo de prova, muitas vezes nós não vamos receber ajuda. É aquele momento que nós vamos passar, que às vezes a gente vai chorar, mas vai ter que passar. Você está entendendo, igreja? Amém? Glória a Deus. A Bíblia mostra acerca da vida de José. Em Gênesis capítulo 37, a Bíblia mostra que José teve um sonho, e ele revela para sua família este sonho, mostrando que Deus o colocaria em uma posição de autoridade, de governo sobre todos eles. Agora veja bem, amados, José era só um jovem, ele tinha 17 anos, e tudo foi armado contra ele. Ele foi vendido pelos seus próprios irmãos, como escravo, foi levado para o Egito. Lá no Egito, ele foi colocado na casa de Potifar, para servir como escravo, estava lá, servindo, foi acusado de uma forma cruel, dura, de que ele havia assediado a esposa de Potifar, uma falsa acusação sobre a vida dele. Por conta disso, encerraram ele na prisão, e o tempo se passa, e José está preso. Tanto que a Bíblia mostra que, do tempo em que ele foi levado cativo, já como escravo, com 17 anos, até o tempo da sua saída, ele estava com 30 anos. 13 anos da sua mocidade, da sua juventude se passaram, e ele servindo como escravo, como prisioneiro. Agora, veja bem, amados, em determinado tempo que ele está dentro da prisão, a Bíblia vai mostrar no capítulo 40, que dois daqueles que prestavam serviço a Faraó, desagradaram a ele, ofenderam o seu senhor, o copeiro mor e o padeiro mor, e Faraó mandou que os dois fossem encerrados dentro da prisão. Eles ficaram lá. José estava numa posição até de autoridade dentro daquela prisão, porque já havia sido constituído pelo carcereiro como chefe dos presos, mas era prisioneiro. Agora tem dois que chegam na prisão, e esses dois, passados alguns dias que já estavam lá, ambos tiveram sonhos no mesmo dia, na mesma noite. Naquela noite eles tiveram sonhos. E eu quero dizer para você nesta noite aqui, aleluia, que os sonhos daquela noite revelaram a vida e a morte. Porque um daqueles haveria de ser condenado e outro haveria de ser liberto. E a Bíblia mostra que, pela manhã, José olha para aqueles moços e vê que os semblantes deles estão tristes, e lhes pergunta: o que aconteceu com vocês?
Por que estáis assim, entristecidos? Porque eles estavam perturbados. Mas a palavra de Deus revela que eles então disseram: nós tivemos sonhos. E o copeiro revela o sonho a José, porque José lhe dissera: os sonhos pertencem a Deus. Deus tem a revelação do sonho. E quando ele revelou o seu sonho, José lhe deu a interpretação dizendo: em 3 dias você será restituído. Em 3 dias a sua honra será restaurada. Em 3 dias você servirá a mesa à mão de Faraó. Você está entendendo, igreja? Amém? A sua inocência vai ser provada. Agora, para o padeiro, que também quis saber qual era a interpretação do seu sonho, José vai lhe dizer: em 3 dias, você será condenado e vai ser enforcado. Vai perder a sua cabeça. Você está entendendo, igreja? Amém? Agora, a questão é o seguinte: José, ele via diante de si a oportunidade de sair daquela prisão. Ele olha para a situação, ele revela para o copeiro e diz para ele assim: olha, quando você estiver diante de Faraó, quando você for restituído, quando você for liberto, quando você estiver junto com ele, diga para ele que eu fui trazido para esta casa de forma injusta. Diga para ele que eu fui vendido como escravo de forma injusta. Eu fui acusado de forma injusta e estou aqui nesta casa, nesta cova, neste lugar. Faz menção de mim lá. Você está entendendo? Ele via a oportunidade de receber uma ajudazinha da parte deste copeiro. Mas a palavra do Senhor, de versículo 23 de Gênesis 40, diz assim: o copeiro mor, porém, não se lembrou de José, antes dele se esqueceu. Amém, querido? Aleluia. Então veja bem, querido, como é que pode? Como é que pode alguém que recebe uma revelação tão poderosa para a sua vida, como é que pode alguém que recebe, aleluia, uma interpretação de um sonho que ele tivera, um sonho profético dado para ser revelado por um homem que estava junto com ele na prisão, e ele recebe uma palavra dizendo: você vai ser restaurado, restituído, a tua inocência vai ser provada, e você vai ser abençoado, e ele se esquece daquele que lhe dera a interpretação do sonho. Como é que alguém pode esquecer de alguém assim? Você está entendendo, igreja? Amém? Fala comigo nesta noite: ainda não era tempo. Fala assim: ainda não era tempo. José não estava pronto. Havia algumas coisas, porventura, que precisavam ainda ser trabalhadas no seu interior. Talvez algumas coisas ainda precisavam ser trabalhadas no seu coração. Era um jovem, estava lá há tantos anos encerrado naquela prisão. Queridos, quando nós passamos por uma prova desse teor, uma prova dessa condição, de nós, aleluia, estarmos passando assim um tempo de prova, aonde não vem ajuda, é porque Deus precisa trabalhar dentro de nós.
Muitas vezes Deus precisa trabalhar dentro de nós. Não é no externo, não é na aparência. A aparência está bonita. A aparência está jóia. Se veste bem. Mas e como é que está por dentro? E como é que está o coração? Às vezes precisa ser trabalhado. E só Deus sabe trabalhar dentro do coração dos homens. Amém? Agora eu tenho aqui comigo, amados, que se José, ele tivesse saído 2 anos antes, fora do tempo que foi determinado por Deus, por quê? A Bíblia vai mostrar, no capítulo 41, que passados 2 anos do acontecido, Faraó tem um sonho, Faraó fica perturbado com o sonho, com a situação que envolve o seu reino, tudo que ele viu no sonho, e não havia quem interpretasse o seu sonho, e naquele momento o copeiro vai dizer para ele: agora me lembro das minhas faltas, quando desagradei ao rei, fui lançado na prisão. Naquele tempo, um jovem lá interpretou o meu sonho, da forma como ele dissera, aconteceu. Aquele era o momento, alabassora e micalamachai. Aquela era a hora, aleluia, porque naquele tempo, aleluia, determinado por Deus, o Senhor, aleluia, já estava dando a vitória para José, dizendo: vai sair da prisão para interpretar o sonho de Faraó. Agora, 2 anos antes, o mínimo que poderia ter acontecido, amado, era de um José que poderia voltar para a sua terra como um ex-prisioneiro, voltar para a sua terra sem nada, ou poderia continuar a ser escravo no Egito, porque não era o tempo determinado por Deus, não era o tempo designado por Deus. Amém, igreja? Louvado seja o nome do Senhor, aleluia. Mas 2 anos depois, ele sai da prisão para ser o segundo, depois de Faraó, para estar no governo do Egito, junto com Faraó. Então veja bem, querido, amém? Aleluia, amém, igreja? Essa, querida, é a certeza que nós temos. Que no tempo de Deus, que no planejamento de Deus, amém? Todas as coisas darão certo. Tudo dá certo no tempo de Deus, no planejamento de Deus. O tempo de Deus não era aquele, o tempo de Deus era 2 anos depois. Então não tinha quem pudesse ajudar a José. No tempo da prova não irão te ajudar, porque tempo de prova também é um tempo de Deus. Amém? Olha para esse irmão que está do seu lado, diga para ele: o tempo de prova também é tempo de Deus. Amém? O tempo de prova, irmã, também é tempo de Deus. Amém, igreja? Amém? Glória a Deus. Você pode aplaudir o Senhor Jesus? Oh, aleluia. O tempo da prova é tempo de Deus. E só quem é adorador sabe o que é passar prova, porque ele passa, e ele entende o que ele está passando, ele tem compreensão do que ele está vivendo. Amém? Aleluia. Agora, amados, é interessante, amados, que em diversas passagens bíblicas é mostrada uma linguagem conhecida como antrópica. Ela quer dizer que Deus usa maneiras e meios naturais e comuns. Deus usa, Ele revela através da linguagem humana, de pensamento e ação, para alcançar a nossa compreensão. Deus usa uma linguagem que ela é capaz de alcançar a nossa compreensão.
E quando a gente olha para a Bíblia Sagrada, eu lembro-me que o evangelista Cláudio já fez menção aqui sobre algo dessa natureza. Não sei se foi na ministração no ensino, ele falou sobre isto, né? Porque em muitas passagens bíblicas, nós vamos ver a expressão dizendo que, então Deus lembrou-se. A Bíblia diz que, vai dizer assim, então, lembrou-se Deus de Noé, né? Quando estavam dentro da arca, lembrou-se Deus de Noé. A Bíblia vai dizer que lembrou-se Deus de Ana, porque Ana não concebia, mas quando ela concebeu, a Bíblia diz, lembrou-se Deus de Ana e ela concebeu. Lembrou-se Deus de Raquel, que também passou pelo mesmo processo, e ela concebeu. Mas quando nós olhamos para a Bíblia, fazendo menção que Deus se lembrou, a pergunta a nós é, pode Deus se esquecer? Pode Deus esquecer da vida de alguém? Pode Deus se esquecer da promessa que Ele tenha feito para alguém? E nós bem sabemos, amado, que Deus não se esquece. Deus, Ele é atemporal. Ele se move no mesmo tempo, no passado, presente e no futuro. Para Deus não tem diferença. Ele sabe tudo, conhece tudo, pode ver tudo, e Ele gerencia tudo ao mesmo tempo. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Por quê? Porque Deus tem uma mente que é infinita. Deus tem uma mente que ela é infalível. Deus, Ele é Senhor de tudo. A presciência de Deus, Ele conhece todas as coisas. Então a gente bem sabe que Deus não pode se esquecer. E mesmo quando a Bíblia diz Deus lembrou-se, não significa que Ele se esqueceu, porque a Bíblia Sagrada diz para nós em Hebreus 6:10, Deus não é injusto para se esquecer da vossa obra e do trabalho da caridade que para com o seu nome mostraste. Deus não é injusto para se esquecer. Isaías 49:15, a Bíblia diz, pode uma mãe esquecer-se tanto do filho que cria, que não se compadeça dele, do filho do seu ventre? Mas ainda que ela se esquecesse dele, eu todavia me não esquecerei de ti. Então a Bíblia Sagrada mostra claramente que Deus não vai se esquecer jamais, ainda que possam se esquecer, ainda que alguém se esqueça, ainda que alguém não se lembre, Deus, Ele vai se lembrar, Ele vai saber todas as coisas, conhecer em todo tempo, em todo momento, Ele vai poder abençoar a nossa vida. Então quando nós olhamos para a expressão, lembrou-se Deus, nós precisamos entender, amado, que está mostrando o tempo determinado do cuidado de Deus, é o tempo do carinho de Deus, é o tempo de Deus manifestar a sua intervenção. Lembrou-se Deus, Deus está dizendo, eu estou intervindo agora. Lembrou-se Deus, Deus está dizendo agora, eu estou tendo, olha o meu zelo, olha o meu cuidado para com você. Lembrou-se Deus da minha vida, significa, eu estou intervindo na sua história, na sua vida. Amém? Eu quero finalizar, querido, essa mensagem, nesse terceiro ponto, com a história de Mardoqueu, que está relatado no livro de Esther. Esse terceiro ponto, tempo certo para livramento e honra. Amém? Olha para alguém que está do seu lado e diga, Deus tem o tempo certo para o livramento e a honra.
Amém? Deus tem o tempo certo para livrar e para honrar. Amém, igreja? Nós andamos num tempo de imediatismo. Pessoas querem ser honradas fora do tempo. Pessoas querem posições fora do tempo. Isso aí não dá certo. Existe tempo para todas as coisas. Existe tempo para ser honrado. Agora, a Bíblia fala, a partir do capítulo 2 do livro de Esther, quando aparece a figura de Mardoqueu, ele é primo, né, de Esther. Ele praticamente criou Esther como a sua própria filha, porque Esther era a filha do seu tio. Então veja bem, amados, agora ela vem e se torna rainha. Agora diz a Bíblia Sagrada que em determinado dia Mardoqueu estava tranquilo em determinado lugar, quando ele ouve acerca de uma trama que estavam articulando para derrubar o rei, para matar o rei. E quando ele ouve sobre esta trama, diz a Bíblia que ele faz menção dela para Esther. Esther faz menção para o rei. Aquelas pessoas que fizeram a trama, aquela conspiração contra o rei, elas foram identificadas, elas foram condenadas, elas foram enforcadas. E a Bíblia diz que tudo foi registrado no livro das crônicas do rei. Amém? Então veja bem, querido. E quando encerra-se dizendo, tudo fora registrado no livro das crônicas do rei, não se faz menção de que Mardoqueu tenha sido honrado de alguma forma, de que se de alguma forma Mardoqueu recebera alguma recompensa pelo seu ato, de que se de alguma forma Mardoqueu, ele foi de alguma forma abençoado pelo rei, ou de alguma situação, porque ele foi aquele que a seu respeito foi escrito, porque Esther fizera menção do seu nome, que ele é quem descobriu a trama contra o rei. Amém, igreja? Então às vezes, amado irmão, nos acontecem algumas coisas e nós não compreendemos o porquê delas, né? E agora, mas todas as coisas têm seus desdobramentos. Quando nós estamos na presença de Deus, não existe acaso. Quando nós estamos na presença de Deus, querido, as coisas não acontecem em vão. A história de Mardoqueu foi registrada, estava no livro das crônicas. Agora diz a palavra do Senhor, que num determinado momento, o chefe da guarda do rei, chamado Amã, ele não se conforma, porque Mardoqueu era um homem de Deus, judeu, e ele não se curvava diante dos homens. E quantas vezes ele passava por Mardoqueu, e Mardoqueu não se curvava, assim como os demais. E por conta disso, ele resolve no seu coração matar Mardoqueu. Ele articula uma trama para matar todos os judeus, não só Mardoqueu, mas agora ele quer exterminar os judeus também. E diz a Bíblia Sagrada que ele prepara a forca, ele tem tudo já planejado, todo resolvido, mas quando chega
naquela noite posterior ao dia ao qual ele iria pedir ao rei para poder enforcar Mardoqueu, diz a Bíblia Sagrada que naquela noite o rei perdeu o sono. No capítulo 6 de Esther, o rei perde o sono. Ele pede para o seu servo trazer um livro das crônicas para que ele possa ler. Aquele servo vai lá, traz um livro, pega um livro, e justamente quando ele vai abrir o livro, ele vai ler o que está escrito a respeito de Mardoqueu. Naquele momento, ele lê que Mardoqueu, por seu intermédio, ele deu livramento ao rei, porque houve uma conspiração, e ele denunciou o fato, e por conta disso, o rei foi abençoado. E diz a Bíblia Sagrada, que o rei pergunta: o que se fez a este homem pelo seu feito? Os seus servos vão dizer a ele: nada foi feito a Mardoqueu. Mas o rei vai dizer: não se pode deixar de honrar, não pode deixar de honrar um homem como este. A Bíblia diz que quando Ramã ele chega no pátio do palácio do rei, cuja intenção era falar para o rei para poder enforcar, a autorização para enforcar Mardoqueu, o rei imediatamente o chama, lhe dá uma palavra dizendo: Amã, o que se faz a um homem a quem o rei quer honrar? Aquele que está cheio de si, pensa: é comigo o negócio, é comigo. E ele vai dizer: olha, rei, ao homem que o rei quer honrar, coloca-se sobre ele a veste real do rei. E ao homem que Deus, ou que o rei quer honrar, coloca sobre ele a coroa do rei. E pega-se o cavalo do rei, que o rei acostuma montar, coloca-se ele sobre o cavalo, e um oficial, um príncipe de posição do rei, sai pelas ruas, conduzindo ele naquele cavalo, proclamando: assim se faz ao homem a quem o rei quer honrar. Aleluia. Oh, glória. Quantos estão entendendo já a mensagem de Deus nessa noite? Oh, glória. Assim se faz ao homem a quem o rei quer honrar. E a palavra do rei foi assim: então faça tudo isto a Mardoqueu. Não omitas nada do que você disseste, faça isso com ele. E Amã teve que conduzir Mardoqueu em honra pela cidade, proclamando: assim se faz ao homem a quem Deus, a quem o rei quer honrar. Aleluia. Você está entendendo, igreja? Amém? Glória a Deus. Aleluia. Tem tempo, querido, para acontecer. É o tempo do livramento e é o tempo da honra. Muitas vezes nós nos deparamos com situações em que nós não recebemos um nem muito obrigado. Isso é peculiar do ser humano. O ser humano muitas vezes, na sua ingratidão, ele não diz nem muito obrigado. Não é assim? Mas Deus não se esquece. Aquilo que acontecera lá,
aquilo que acontecera lá atrás. Mardoqueu poderia ter sido honrado, mas não fora. Os homens se esqueceram, mas Deus não se esquece. E na hora certa, no momento certo, Deus trouxe o livramento e trouxe a honra para a vida de Mardoqueu. Por quê? Porque Deus é o Senhor da vida daquele que serve a Ele. Então não se preocupe se alguém esqueceu de você. Não se preocupe, igreja, se alguém esqueceu da sua vida, se homens esqueceram de você, Deus não se esquece jamais de você. E na hora certa, no momento certo, Deus vai acreditar na tua conta a tua vitória. Fala para o irmão que está do seu lado, diga para ele: Deus vai acreditar na tua conta a tua vitória, servo. Ele vai acreditar na tua conta a tua vitória, servo. Ele vai acreditar na tua conta a tua vitória, serva. Ele vai colocar na tua conta a tua vitória. É na hora certa. Não é na hora dos homens. Amém, querido? O importante é que nós permaneçamos nessa posição de fé e confiança, da qual nós decidimos estar na presença de Deus. Amém, querido? Nós temos que permanecer na fé. Nós temos que permanecer na fé. Pode não ter chegado o momento. Pode não ter chegado o momento. Mas o momento de Deus vai chegar. Amém? Você pode aplaudir o Senhor nessa noite, igreja? Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Se coloca em pé, igreja, em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Por isso que, reportando a palavra do Senhor que nós lemos de Hebreus 6, essa palavra serve bem para o que aconteceu com Mardoqueu. Deus não é injusto para esquecer das vossas obras, do vosso trabalho e da vossa obra, que mostraste para Ele. Amém? Deus não é injusto. Você está entendendo, igreja? Amém? Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Vamos orar ao Senhor. Vamos falar com Deus. Aleluia. Quem sabe você está esperando pela promessa já faz tanto tempo. Aleluia. Mas no tempo da promessa, querido, a gente não pode fazer outra coisa a não ser confiar no Senhor. Às vezes você está dizendo aí, mas faz tanto tempo que eu estou esperando. Não se preocupa. No tempo da promessa tem que só confiar, só esperar. Não adianta se precipitar, não adianta querer usar o braço, não adianta, querido. Vai gerar problema. Espera. Quem sabe você está passando aquela prova que só Deus sabe que você está passando, ninguém que sabe. Nem o irmão está sabendo o que você está passando. Mas você está passando. E nesse tempo você está calado diante dos homens. Mas você está compreendendo que o próprio Deus encerrou a mão de todas as pessoas para ninguém te ajudar. Porque é o tempo da sua prova, porque Deus, Ele vai te exaltar, Ele vai te honrar, e você vai passar por isso, é o tempo. Mas quem sabe você já fez tanto, e nunca reconheceram o que você fez, mas diante de Deus, você não está esquecido, querido. Diante de Deus, Deus não se esquece. Amém? Aleluia. Chega o momento do livramento, e ainda vem junto com a honra. Amém? Coloca a tua mão no coração. Vamos falar com o Pai nesta hora. Em nome de Jesus Cristo. Senhor nosso Deus, nosso Pai.
Nós louvamos, nós glorificamos, nós tributamos a Ti honra, glória e louvor, Pai. Nós estamos aqui diante da Tua presença, junto a esta igreja que ora, que está, que emana, decanta lá, Machai, na Tua presença de glória, que está debaixo da Tua autoridade, que está debaixo do sangue do Cordeiro de Deus, que está debaixo da promessa, que está passando o tempo, Senhor, mas está confiando, porque Manabachandarai, o Senhor é Deus que trabalha com o tempo, e o Teu nome vai ser glorificado, Senhor, em nome do Senhor Jesus, porque a Tua vitória vai chegar, a Tua promessa vai acontecer, e o Teu nome será glorificado, meu Deus, em nome de Jesus, meu Pai, aquele que está passando a prova, aquele que está passando agora, Pai, em nome de Jesus, meu Deus, quem sabe, Deus, o Senhor, amado, o Senhor fechou as portas, mas o Teu nome está sendo glorificado, Senhor. Então, Pai, ajuda, sustenta no momento da prova, fortalece na hora da prova, porque Teu nome está sendo exaltado, glorificado, em nome de Jesus, e continua abençoando a Tua igreja, porque na hora certa, Pai, nós cremos, vai chegar a Tua honra, vai chegar a Tua exaltação, vai chegar a Tua vitória, porque o Teu nome é que está sendo glorificado. Então abençoa poderosamente o Teu servo e a Tua serva nesta noite, para Teu louvor e honra e glória, assim cremos, em nome de Jesus Cristo, amém e amém. Louvado seja o Senhor nosso Deus, aleluia.